Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Muita coisa acontecendo no São Paulo, tem também coisa muito interessante, muita coisa boa. Mercado de transferências agitadíssimo do São Paulo e eu trago tudo aqui nesse vídeo, recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. E galera, uma coisa que eu peço pra vocês antes do vídeo aqui é rapidinho, vão tacando o dedo no like, vão deixando like, porque o like ajuda demais, dá mó moral aqui pro canal, fortalece muito o nosso trabalho aqui, nosso trampo da nossa mídia alternativa. Por isso que eu peço pra vocês irem deixando o dedo no like, vão tacando o dedo nesse like aí, porque é de graça, não custa nada e ajuda demais no trabalho diário, no trabalho dia a dia, fortalece muito o trampo aqui da nossa mídia alternativa. E galera, aquele recadinho espetacular da Gringo, patrocinadora aqui do canal, recado muito importante que pode te ajudar demais. Te digo como assim, o que tá rolando? Os licenciamentos dos veículos de São Paulo estão chegando e a Gringo te facilita demais. Tá com medo de blitz, andar com o documento atrasado? A Gringo facilita muito a sua vida em relação a isso. Ninguém quer ficar com o documento atrasado e agora você pode licenciar o seu documento com facilidade. Como é que funciona? Se tiver com o IPVA atrasado, multa, qualquer tipo de débito do veículo, você não licencia seu carro e a Gringo tá aí para te ajudar. Vai no primeiro link da descrição ou no link do primeiro comentário fixado, já baixa o aplicativo da Gringo e já coloca a placa do seu carro para você consultar o que tem de débito ali. Tendo os débitos ali, a Gringo parcela em até 12 vezes para vocês. É isso mesmo, parcela em até 12 vezes. Quem parcelar acima de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, você recebe até 20% de desconto nas parcelas. Então é muito legal, né? Tá esperando o quê? Não vacila. Pode licenciar o seu veículo aí, placa São Paulo com a Gringo. Vai aí no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, porque com débito pendente o licenciamento não sai e a Gringo te ajuda demais nesse parcelamento. Já baixa o aplicativo, coloca a placa no seu carro, baixa o aplicativo pelo primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, coloca a placa do seu veículo aí, já busca, faz a pesquisa de quantos débitos tem e aí, se for bom, né, coloca aí, parcela junto com a Gringo, que aí você tem o seu licenciamento aí de forma muito facilitada, que ajuda muita gente. Você não precisa mais ficar andando com o carro irregular. A Gringo te ajuda a regularizar, a licenciar os veículos aí agora de São Paulo que tá chegando, né? É muito bacana. Vai aí que eu garanto. Valeu, Gringo! Galera, é simplesmente maravilhoso. Uma notícia que me pegou muito de surpresa. Tapia, Gonzalo Tapia, é isso mesmo, sendo negociado, sendo emprestado lá pra Major League Soccer, um subtime, sendo emprestado, e nem me interessa se ele vai ser emprestado, se ele vai ser vendido. O que vem aí é que o São Paulo negocia um contrato de empréstimo e está pra acontecer. É maravilhoso demais, é maravilhoso demais. Em menos de um ano, vamos nos livrar de Casares, Rui Costa, Belmonte, um monte de outros inúteis, Tapia, podemos nos livrar de Cédric Soares, finalmente, né, uma repaginação, tirando um monte de esses jogadores que infelizmente não servem. O Tapia é um cara, é até chato eu chegar aqui e vir comemorando assim a saída de um jogador, né, olhando o lado humano da coisa, assim, é até chato eu chegar aqui, só que assim, não funciona assim, né, Tapia? Vejo que você sempre deu uma certa raça pelo São Paulo, você nunca foi chinelão igual o Cueva, o Ganso, Miguel Bastos, Reinaldo, esses caras que são melhores que você, que tem mais técnica, mas são chinelão, jogavam quando queria. Você, eu não via isso, eu sempre vi um jogador esforçado, raçudo, só que assim, Tapia, tecnicamente, infelizmente, você nunca poderia ter vestido a camisa do São Paulo. Isso é uma dura realidade. Então assim, eu comemoro sim, comemoro demais a sua saída do São Paulo, estou torcendo demais pra isso acontecer, porque um cara desse não pode jogar no São Paulo. O técnico vigente, o técnico que tá lá, seja o Crespo, o Roger Machado, agora o Dorival, o técnico que tá lá, ele não pode viajar. Você vai viajar pra Minas, enfrentar o Atlético Mineiro. Você vai viajar pra Bahia, enfrentar o Bahia. Você não pode viajar ali, fazer a preparação da semana, e aí quando o seu Caleri ou o seu Luciano não pode jogar, o seu jogador ali, o principal, o Vitor Sá não pode jogar, o Arthur, você vai colocar o Tapia pra jogar um jogo fora, você vai jogar no Rio de Janeiro com o Flamengo, no Maracanã, você não pode olhar e ter o Tapia.
O técnico do São Paulo, não tô falando de outro clube, tô falando aqui de um dos maiores clubes do mundo, se não for o maior clube do mundo. Não pode olhar, o técnico não pode olhar pro banco de reserva e ter o Tapia, vocês me desculpem, porque aí, às vezes não é nem culpa do treinador, às vezes ali a gente vê que o treinador nem queria colocar, mas é um cara contratado, é um cara que está integrado, é um cara que está trabalhando, é um cara que está treinando junto, aí o técnico tá lá, perdeu o Caleri, perdeu o Luciano tava expulso, o Caleri não pôde jogar, machucou, parará, aquela coisa toda. Já colocou aquele outro horroroso do André Silva. Aí você fala, é o que eu tenho pra colocar o Tapia. Não é jogo pro Rian não foi. Aí você tem que colocar o Tapia. Ferreirinha, você não conta pra nada com o Ferreirinha. Outro que eu torço pra ir embora. Aí você coloca o Tapia. Tem um gol que ele perde. Contra quem que foi? Acho que foi contra o Grêmio. É assustador. Tá rolando um videozinho viral aí na internet. É assustador o gol que ele perde. Então, assim, eu estou comemorando demais porque um jogador assim atrapalha. Ele tira espaço de alguém da base ou de um outro jogador contratado. Ah, vai faltar, ainda precisa contratar mais um centroavante. Contratem. Tapia, a gente sabe que não serve mais. Eu estou feliz demais, quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Está para fechar com a Major League Soccer. No momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser que já tenha acontecido. Ainda não aconteceu, ele está para sair por empréstimo. Ainda não rolou, mas no momento em que eu tô gravando aqui, pode ser que já tenha saído. Vamos torcer demais. Eu tô super animado, super feliz com isso aí. Um jogador que não serve e tem mais. Já manda embora André Silva, já negocia Ferreirinha, vai negociando, vai emprestando, vai dividindo o salário, tenta não pagar salário, vai tirando esses jogadores horrorosos que não servem pra jogar no São Paulo. Galera, Alan Franco saiu, pediu pra sair, né? Uma coisa que eu acho que expõe um pouquinho a bagunça que é o São Paulo hoje, né? O São Paulo fica olhando pra Dória, Tolói, e o Tolói eu falei aqui, né? Falei, jogador horroroso, vieram me falar aqui, cadê os malandrões aí? Eu tô falando isso aqui com muito amor e carinho que eu tenho por cada um de vocês aqui, mas cadê? Cadê quem veio me encher o saco aqui? Tidico, o Tolói jogou na Itália, tem experiência. Eu sempre falei, é lixo do lixo do lixo. Nunca foi jogador. É lixo, horroroso, futebol italiano acabou. Éder, centroavante, era da seleção italiana lá. Sempre falei, é lixo. Vieram me contestar. Te digo que você tá pegando no pé. Eu sempre falei que era um lixo, um jogador horroroso esse Tolói. Jogador horroroso, custa acho que quase 1 milhão pro São Paulo. Uma coisa assim absurda, patética, horrorosa, nojenta. E aí, pra essa diretoria horrorosa, inútil, pra essa diretoria que prioriza, né, que contrata Cedric, que contrata André Silva, contrata o Tapia, contrata a Dória, Tolói, o Wendel, pra essa gestão aí, o Alan Franco, um jogador igual ao Alan Franco, que eu gosto, eu acredito que a maioria aqui goste, não é também. O Alan Franco não é o Nesta, não é o Maldini. Ele não é o Maldini, não é. Só que o Alan Franco ele é um bom zagueiro, é um cara importante hoje. É um cara importante de se ter no elenco, de não se perder no elenco. Falam também que o Dorival não quer usá-lo, independente da escolha do técnico. Eu gostava do Alan Franco no elenco. Eu gostava. Mas pra essa gestão, quando prioriza jogadores horrorosos, você perde jogadores que têm um certo valor, que é o Alan Franco. Então, eu lamento. Eu lamento a saída do Alan Franco, não queria que tivesse saído. E aí a gente vê, né? Não foi contratado o Gustavo Gomes do Palmeiras, não foi contratado o Alexander Barbosa. Foi contratado recentemente Dória, que já saiu, Tolói, que não dá nem pra considerar isso aí, sempre foi um jogador horroroso, patético. E agora esse Domingos Duarte, que pode dar certo, vamos torcer pra dar certo, né? Só que vai ter que passar por toda uma adaptação que o Alan Franco já tinha passado. O Alan Franco começou péssimo no São Paulo, depois se encaixou, jogou muito bem. Sabino também, Sabino começou, o Sabino não teve um momento ruim, o Sabino se adaptou mais rápido que o Alan Franco, mas já são jogadores que estavam jogando. Então, vamos ver. Eu não gostei muito da saída do Alan Franco, mas aconteceu. Quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar nos comentários, claro, em relação a isso. Galera, Damian Bobadilla, São Paulo pra mim faz golaço com o Damian Bobadilla. Agora parece que chegou uma proposta do Zenit por aproximadamente 10 milhões de reais, algo em torno de 10 milhões de euros, perdão. 10 milhões de euros, uma proposta do Zenit, algo em torno de 55 milhões de reais, né? Algo em torno disso, mais ou menos. E aí, o São Paulo negou. São Paulo fala que quer pelo menos 20 milhões de euros pelo Bobadilla. Acho certíssimo. Acho um acerto muito grande, porque
todo mundo, qualquer clube, qualquer jogadorzinho estão valorizando ao máximo. O Bobadilla acabou de jogar a Copa do Mundo, ele já era um jogador valorizado e está cada vez mais valorizado. Então, pra mim, o São Paulo faz um golaço em aumentar a pedida pelo Bobadilla, pelo menos 20 milhões de euros. Quer numa base de negociação, vai extrapolar 100 milhões de reais, digamos que abaixa um pouquinho, fique para 85, 90 milhões de reais, acho que vale. São Paulo tá certo, tem que começar a jogar os valores lá em cima, porque tá todo mundo inflacionando e estão todo mundo pagando. Então, para mim, o São Paulo faz perdão, um golaço gigantesco no trato, na forma como está cuidando do Bobadilla para o melhor negócio. Eu adoro o Bobadilla, pra mim ele seria um dos principais jogadores do elenco, junto com o Newton, com o Marcos Antônio, precisamos ver o que é o Newton ainda, né? Mas Marcos Antônio e Danielzinho jogam demais, jogam uma barbaridade. E o Bobadilla tava super integrado nesse time também. Então eu adoro ter o Bobadilla no time, mas pra vender por 90, 100 milhões de reais, acho que aí o São Paulo tá certo em fazer isso também, porque quando você tem uma oportunidade dessas aí, é legal você lucrar muito com o jogador. Isso eu acho bacana. Mas o São Paulo negou a proposta. Só que tem duas vertentes nisso aí. Uma outra coisa que tá acabando de acontecer: São Paulo tentou negociar o Thiago Maia, ainda mostra interesse no Thiago Maia. Jogador que não vem bem na carreira, né? Flamengo, Inter, jogador que não vem muito bem na carreira. Não acho tão ruim, mas não acho. Ele não me desperta aquela coisa, pô, que bacana o Thiago Maia vindo, né? Não me interessa, não me desperta todo aquele interesse. Prefiro todos que nós temos lá. Desde o Newton até mesmo sem saber como é que ele vai jogar no São Paulo. Newton, Pablo Maia, até o Pablo Maia eu prefiro do que esse Thiago Maia. Newton, Pablo Maia, Marcos Antônio e Danielzinho, eu não vou nem falar nem o Bobadilla, né? Comparar com o Thiago Maia, não vou nem falar. Mas o São Paulo sondou o Thiago Maia. Então, pode ser que tenha alguma coisa acontecendo. Presta atenção! Pode ser que tenha alguma coisa acontecendo em relação a tudo isso. Que pode ser que o Bobadilla já esteja em negociações, em tratativas muito mais avançadas do que nós estamos sendo informados, do que nós estamos vendo. Porque por que o São Paulo, com um monte de volante e meio-campistas, né, ainda sonda o Thiago Maia aí? Por quê? Porque pode ser que esteja negociando e muito provavelmente, acho que o nome é o Bobadilla, né? Pode estar negociando qualquer jogador do meio de campo, mas o nome do momento é o Bobadilla para ser negociado. Então, por mais que o São Paulo recuse a proposta do Zenit, podem haver outras do próprio Zenit ou de vários outros clubes, acho que nós podemos considerar sim pelas movimentações que nós vemos do São Paulo em relação a meio-campistas. E aí, quem entraria na troca, numa possível troca do Thiago Maia, seria o Cédric Soares. Situação maravilhosa, né? Se livrar de Cédric Soares e Tapia. Dois jogadores péssimos tecnicamente, né? Infelizmente. Vocês acham que eu fico aqui feliz de encher a boca e falar que o cara é horroroso? É muito triste isso, né? É muito triste. Os dois, quando chegaram, o Cédric eu ainda esperava um pouquinho mais. O Tapia nós nunca esperamos nada, né? Mas sempre que chega um jogador, a gente quer ver como é que joga, a gente torce, a gente quer que o cara dê certo, né? Agora sim, vai torcer pra quê? Mais pra Tapia, Cédric, André Silva? A gente sabe que não vai virar absolutamente nada. Então é muito bom que negocie urgente Tapia, Cédric, se livre desses jogadores. Ferreirinha, se livra do que já sabe que isso não vai dar certo, que sabe que não vai dar nada, já se livra. Adoro a ideia, só que tem boi na linha também em relação à lateral direita, né? São Paulo acabou de trazer o angolano, né? Angolano português, Aurélio Buta. Eu não conheço, quero ver como é que ele joga. Mas assim, se for pensar bem, acho certo. Porque nós temos o Lucas Ramon, tem que se livrar do Cédric, nós temos o Lucas Ramon, dá até pra aceitar a chegada do Aurélio Buta sem falar nada, né? Tem o Mike, que foi afastado, tem o Igor Felisberto, mas aí são dois garotos. Aí pode ser um trato diferente. Mas, te digo, o que tem em relação a isso? Mailton, né? São Paulo trouxe o Mailton, que é um jogador que... Por que emprestou? Por que o São Paulo emprestou o Mailton, se trouxe o Mailton e o Mailton, ele tava bem fisicamente. Ele ainda não tinha se encaixado no São Paulo, mas ele estava dentro do prazo aceitável de adaptação, de melhorar o ritmo, de melhorar o futebol. Não entendi absolutamente nada o que aconteceu em relação a isso. Em relação ao Mailton. Pra mim, ele era um jogador um pouquinho pior que o Lucas Ramon, muito melhor que o Cédric. Esse Aurélio Buta, quero que dê muito certo, quero que jogue muito. Não tenho esperança no futebol desse cara. Como eu não tenho esperança no futebol do Domingos Duarte, a surpresa boa vai ser o seguinte:
Se o Aurélio Buta e o Domingos Duarte jogarem bem. Eu espero o pior desses jogadores, por conta das contratações que o São Paulo faz ultimamente. Mas vamos torcer para dar certo. A questão de lateral direito fica cada vez mais estranha, mais esquisita no São Paulo. Porque assim, como é que o São Paulo foi atrás de lateral direito, sendo que tem o Mailton? Tudo bem, falta um e o Cedric tem sim que ser negociado. Mas a gente fica cada vez mais sem entender o São Paulo, principalmente quando se trata de meio-campistas. Meio-campista até dá pra entender um pouquinho mais, mas quando se trata de laterais e zagueiros, principalmente de zagueiro hoje em dia, não dá pra entender absolutamente nada da forma como o São Paulo trata, faz algumas coisas. E galera, Pico Lopes, o zagueiro do Cabo Verde, joga demais. Mais velho também, 34 anos, foi oferecido pro São Paulo e o São Paulo não aceitou. Isso é inacreditável. Tinha que ter aceitado esse cara pra ontem. Ah, Tidico, ele tá velho, o titular do Cabo Verde. Ele joga muito, esse eu conheço, joga muito, Pico Lopes. Só que assim, se fala assim, tá mais velho, não compensa trazer jogador assim, não sei o que, a gente não sabe. Eu até poderia concordar, só que eu não vou concordar e eu não vou aceitar nunca para um clube que recentemente trouxe Doria e Tolói. Quanto ganhava o Doria? Eu não sei. Eu não acho que seja menos que 700 mil. Eu acho que o salário do Doria ficava ali em torno de 600 a 800 mil. É o que eu acho. E o Tolói parece que ganha 1 milhão. Então como é que eu vou olhar de forma razoável e aceitar a diretoria não... porque parece que o Pico Lopes foi oferecido pro São Paulo e o São Paulo não quis. Como é que eu vou aceitar isso, sendo que eu sei que o Pico Lopes é muito mais jogador que muitos que nós temos lá? Sendo que o São Paulo traz jogadores do mesmo perfil, mais caros e piores. Isso pra mim é inaceitável. Quer falar assim, não, Pico Lopes aqui a gente não contrata. E aí todos os jogadores que você traz são abaixo dos 31, 32? Beleza, eu vou falar. Aí o São Paulo tá indo pra uma parada mais séria. Agora não, você não traz o Pico Lopes, mas traz Tolói. Qual que é a lógica disso? Qual que é a razão? Eu não vejo. Pra mim é ridículo. Porque assim, se você não trouxesse o Tolói, só trabalhasse com jogadores da base, zagueiros mais fortes, mais caros, de maior expressão, beleza. Agora, você vai falar não pro Pico Lopes, mas você acabou de trazer o Tolói por 1 milhão? Isso pra mim não faz o menor sentido, não faz a menor lógica. Eu adoraria ter esse cara no São Paulo, mas aparentemente o São Paulo já negou, não vai continuar as tratativas pelo Pico Lopes. Acho excelente jogador, excelente zagueiro. Então é isso, galera. Tapia indo pra Major League. Tomara que se concretize. Alan Franco tá fora. Bobadilha podendo ser negociado a qualquer momento. Possível interesse pelo Thiago Maia. E o São Paulo negou o Pico Lopes. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar aqui nos comentários, é claro. O vídeo de hoje foi esse. É isso aí. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo aqui em tempo real. Valeu e até a próxima.